Olá, tudo bom? Meu nome é Marisa, sou apoiadora do COSENS da região de Manaus, Entorno e Alto Rio Negro. Hoje eu vou estar participando com vocês de uma forma interativa da 18ª Conferência Nacional de Saúde. E aqui eu vou estar trazendo para vocês o eixo 1, democracia, saúde como direito e soberania nacional. Então aqui eu vou trazer um pouquinho do que o documento orientador da conferência traz. Faz uma reflexão inicial, falando da representatividade da conferência para os territórios, E esse é um momento estratégico que visa resgatar a efetividade da democracia participativa. Isso que a gente está fazendo aqui agora, esse encontro do controle social, é o exercício da democracia participativa, para assegurar que o SUS transcenda o conceito, tornando-se uma defesa concreta contra as disparidades locais. Então, Santa Isabel do Rio Negro, mais do que ninguém, entende sobre disparidades locais. Está numa situação, numa região geograficamente de mais difícil acesso, e esse é o momento da gente falar e discutir propostas que façam com que essas disparidades locais elas diminuam. Então, a gente vai explorar aqui o eixo 1. A gente vai falar sobre soberania nacional, sobre democracia, e o que isso tem a ver com o SUS. Eu venho fazendo inicialmente duas perguntas para vocês. É possível garantir o direito à saúde sem uma participação efetiva do Estado? Você aí que está desse lado, me ouvindo, você acha que o Estado ele tem como contribuir sem participar? E a participação social ativa influencia nessa garantia do direito? Vocês, enquanto controle social, enquanto população, vocês acham que se tiver um movimento fortalecido, isso pode influenciar na garantia do direito ao SUS? Pensa um pouquinho aí. Então, aqui nesse quadro, é uma linha do tempo, tá? Essa linha do tempo começa aqui, em 1986. Em 1986, aconteceu a 8ª Conferência de Saúde. A gente está na 18ª, Geralmente, essas conferências, elas acontecem a cada 4 anos. Então, aqui em 86, começou-se um esboço do que seria o SUS. Então, imagina comigo, desde a primeira conferência até a 8ª, discutindo sobre um sistema de saúde que poderia tratar toda a população de maneira equânime, o que foi preciso ajustar durante todas essas conferências e o tanto que se insistiu nessa ideia para que isso acontecesse. Então, a gente ainda leva em consideração que teve anos aí que passaram, pularam os 4 anos, transcenderam os 4 anos. Então, o SUS ele é uma conquista de muita insistência, de muita bravura do povo, que se reuniu nas conferências, assim como a gente está se reunindo agora, e insistiu em buscar seus direitos. E de lá de 86 para cá aconteceram muitas coisas que determinam o que o SUS é hoje. Então, nós tivemos as leis orgânicas de saúde, a participação popular, que é justamente esse momento onde a gente se encontra agora, a municipalização e descentralização dos serviços. Então, tem coisas que o município tem o poder de tomar de conta, porque só o município sabe o que está acontecendo na sua área, no seu território. Os pactos pela saúde, os políticos e programas estruturantes, Então, a gente vê aqui a estruturação da atenção básica, a gente teve aqui a resistência e defesa do SUS. Então, a gente teve momentos que as verbas do SUS foram
congeladas, né? E aqui a gente teve a pandemia de Covid-19, né? Então, que acabou expondo todas as nossas falhas dentro de um sistema que se saturou, né? Mas ainda assim salvou muitas vidas. Muitas pessoas que estavam dentro dos hospitais privados acabavam usando o SUS também, né? Então o SUS aqui mostrou suas potências e suas virtudes também, né? A gente tem aqui a participação social reconhecida no mundo. Então esse nosso processo de fazer com que a população contribua nas escolhas, né? O controle social contribua nas escolhas do seu município, das suas leis em relação à saúde, foi reconhecida no mundo inteiro, né? E hoje aqui a gente tem a 18ª Conferência Nacional de Saúde para discutir as melhorias. Então aqui a gente tem, nessa conferência a gente tem 4 eixos, né? Cada eixo vai trabalhar um tema, e esse tema que a gente está trabalhando agora é sobre democracia e soberania, né? Então, o que a gente tem que sugerir para que a gente tenha uma saúde de forma democrática, né, e soberana? O que essa soberania quer falar? Que nós somos, né, os principais atores da nossa saúde. Nós temos o poder de fazer sugestões, de sugerir, de colocar em pauta os nossos desafios para que eles possam transcender, assim como a gente conseguiu lá na 8ª conferência desenhar o SUS. Então a gente não pode desistir, hein? Então aqui, ó, mais uma vez, é importante ressaltar isso, né? Aqui na 8ª conferência, a gente vem falando da reforma sanitária, que é justamente esses primeiros desenhos de como seria o SUS. E aqui, ó, foi em 86, e em 88 a gente teve a Constituição, né? Então a gente teve a nossa Constituição Federal, e um dos artigos da nossa Constituição diz que a saúde é dever do Estado e direito de todos. Então, o Estado, quando a gente fala Estado, a gente não está falando do Estado do Amazonas, a gente está falando do Estado como um todo, né? O Brasil como um todo. Brasília, os municípios e o próprio Estado, eles têm essa obrigação de oferecer para a gente serviços de saúde de qualidade, né? E aqui a gente tem esse trecho da Constituição. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, todas aquelas pessoas que estão lá na Câmara, no Senado, foram nós que colocamos lá através da democracia. Então, nós escolhemos as pessoas que estão lá para defender os nossos direitos. E aqui, ó, em 90, lembra que a gente viu que a 8ª conferência foi em 86? Então, 4 anos após, veio a criação do SUS. Então, a gente percebe que é muito a passos lentos, né? Então, e com muita insistência, principalmente popular, né? Então, foi criada a Lei 8080, né, que criou o SUS e todas as suas diretrizes. O SUS, ele não é perfeito, assim como nenhum outro sistema é. Ele tem muitas falhas, mas a gente tem que também levar em consideração todos os acertos que nós temos com o SUS. Então, a quantidade de mulheres que tem garantido pré-natal do início ao final, as pessoas que fazem uso de medicação de uso contínuo, que tem essas medicações de forma gratuita, né? Toda a rede de cuidados ao recém-nascido, à criança, que é acompanhada nos programas de crescimento e desenvolvimento, a saúde da mulher, a saúde do homem. Então, aqui o SUS abarca tudo, né? Atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Então, a gente fala da atenção primária como a porta do SUS, né? Que é a preferencial porta, que é as nossas unidades de saúde. A atenção secundária, a gente fala da atenção especializada, a gente está falando ali dos especialistas, né, da
à saúde, né, desde que ele foi criado até os dias de hoje, ele começa a enfrentar desafios. E esses desafios eles estão relacionados à democracia dentro da saúde. Como assim? Como é que é isso? Desafios da democracia dentro da saúde? Quando eu falo da crise democrática global, avanço de projetos autoritários e ultraliberais, aprofundando as desigualdades sociais e econômicas. Aqui a gente não está falando de partido político, tá, gente? A gente não está falando de política, a gente está falando que existem projetos que acabam não favorecendo toda a população, ou a maior parte, ou quem mais precisa, né? E acaba que fica desfalcado ali na saúde. Ataque à democracia, restrição de direitos, criminalização de movimentos sociais e esvaziamento dos espaços de participação social. Então, para essa conferência estar acontecendo, então muita gente se mobilizou, porque se não houvesse uma mobilização muito forte da parte do controle social, isso não estaria acontecendo. E as pessoas iriam se reunir e colocar o que elas acham que é bom. Quem não usa o SUS, você acha que pode dar ideias, pode sugerir coisas que podem favorecer quem usa o SUS? Então, quem não está dentro desse contexto do SUS, consegue imaginar o quão grande ele é? Eu acho que não, né? Só consegue ver os defeitos, onde estão as falhas, e não consegue ver os acertos também. Fragilização do controle social, deslegitimação de conselhos e conferências, reduzindo o impacto real na vida das pessoas. Dizer que esse momento em que a gente se encontra é uma perca de tempo, ou que é um movimento que não vai dar em nada, só faz fragilizar todo o contexto que a gente se encontra. Se hoje a gente tem o SUS, é graças ao movimento social que lutou muito para que isso acontecesse. Lutou por 8 conferências insistindo na ideia de que deveria haver um sistema de saúde para todos, né? E depois que esse esboço surgiu, ainda levou mais um tempo para que virasse lei. Então, a todo momento, todo ano, a toda conferência, a gente vem para discutir, debater como fortalecer isso mediante as tentativas de fragilização desse processo todo em relação ao SUS e às mobilizações sociais, ao controle social, que é eu e você atuando nesse momento. Aqui a gente tem, de uma forma mais ilustrativa, né, esses desafios. A gente tem desfinanciamento, então, como já foi falado, a gente já teve momentos de congelamento de financiamento, a população aumenta e os recursos para cuidar dessa população se mantém estagnado. Alguma coisa vai dar errado aí, né? A gente tem aqui o subfinanciamento. O que é o subfinanciamento? É quando eu coloco menos dinheiro do que é necessário ali. Então, quando eu digo que um município vai receber X e o outro município vai receber Y de forma desigual, ou então vou injetar dinheiro na saúde, mas um cálculo que não bate com a realidade, eu dou muito menos do que deveria dar. Isso é o subfinanciamento. A privatização. A gente vê aqui a questão das vendas, né, das grandes empresas que nós temos. E aqui eu trago uma coisa que está acontecendo aqui no Amazonas, mais especificamente em Manaus, que impacta qualquer município que faz parte de Manaus em torno. O crescimento das organizações sociais, ou OS. Então, em Manaus, a gente já tem alguns hospitais de grande porte, como 28 de agosto, João Lúcio, que recebe pacientes de todos os lugares, inclusive de Santa Isabel do Rio Negro, quando precisam de um atendimento a nível de complexidade maior, que estão no processo de... as organizações sociais tomam conta, né? Ou seja, a SES, a Secretaria de Estado, terceirizou, disse assim, olha, toma aqui, ó, cuida desse hospital. Só que quando eu faço isso, eu passo para um outro essa responsabilidade, esse outro
né? E o recurso, eu vou ter que pagar mais gente para administrar aquilo. Então a gente já vai ver ali uma dissolução do recurso, do que eu realmente chegar lá e fazer o trabalho e não ter uma pessoa, eu ter que pagar uma pessoa para fazer esse trabalho. Então a gente tem alguns hospitais como João Lúcio, Joãozinho, Platão, 28 de agosto, que estão nesse processo de organizações sociais, né? E faz com que haja menos possibilidade de acontecer os concursos. A gente vai para um negócio bem mais longe, que a gente oferece o quê? Menos vagas de trabalho qualificadas, né? Então a gente começa a deixar o trabalhador numa situação muito vulnerável dentro dessas OSs também. Aqui a gente tem a nossa realidade, realidade de grandes distâncias geográficas, populações ribeirinhas, povos indígenas, né, que não têm financiamento justo. O que isso quer dizer? Que essas populações, essas particularidades do nosso território, elas podem estar recebendo menos financiamento do que devem, porque elas são minoria, né? Porque não tem ninguém para dizer que é importante a gente dar dinheiro para financiar a saúde dos povos indígenas, a saúde dos ribeirinhos, a saúde dos quilombolas. Então, todo esse cenário aqui é um cenário de desafio que a gente deve discutir aqui nessa conferência, tá bom? E aqui a gente vem falando sobre o quê? Movimentos que fortalecem a democracia e soberania popular. Então, quando a gente fala do SUS, a gente sempre está falando de movimentos sociais. E aqui, hoje em dia, a gente discute sobre a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Que quer dizer o quê? Que as comunidades, que os quilombolas, que os indígenas, eles possuem um saber popular. Eles sabem como lidar com aquela área. E é importante a gente escutar eles, né? Então, quando a gente fala aqui da educação popular, a gente está justamente falando sobre possibilidades que a gente pode levantar para aquele território ali e que é importante a gente escutar eles, né? Não só o pessoal que nunca chegou naquele território dar uma ideia do que acha que é aquilo. Então, imagina quantas pessoas vão até Manaus, mas não vêm até Santa Isabel do Rio Negro, né? E acha que funciona em Santa Isabel do jeito que funciona em Manaus. Então parece meio absurdo, mas a gente só sabe dessas diferenças quando a gente vive, quando a gente vai no local, quando a gente conhece. Quem não sabe, só sabe de ouvido, não sabe nada, né? E aí a gente tem a Política Nacional de Educação Popular nesse momento que ajuda a fortalecer os movimentos sociais. E aqui a gente tem os conselhos locais de saúde. Todo município tem que ter um conselho municipal de saúde. O Conselho Municipal de Saúde tem um papel muito importante. É um trabalho voluntário que está ali para colaborar com a transparência, principalmente das finanças do município. Então, o Conselho Municipal, ele avalia contas, ele aprova, ele pede solicitar ajustes, né, em relação aos relatórios enviados do plano municipal, do relatório anual de gestão. E os conselhos locais, eles são um braço, né, do Conselho Municipal. Por exemplo, toda unidade de saúde, ela pode ter um conselho local. E nesse conselho local, ter várias lideranças da comunidade ali para ajudar aquela unidade de saúde a maximizar, a aumentar a qualidade desse serviço prestado. Então, esse conselho local, ele se reúne, tem que ser instituído, do jeitinho que é instituído um conselho municipal, é instituído um conselho local, né? Então, é uma liderança daquela unidade de saúde, não só da unidade, mas de toda aquela área que abrange aquela unidade de saúde. Se no seu município ainda não tem conselho local, acho bom você pensar sobre isso. É uma boa ideia. E aqui a gente reforça mais uma vez,
nós temos hoje não é o SUS perfeito, mas é o melhor SUS que a gente pode ter, porque esse SUS salva muita vida, né? O SUS está em várias instâncias que a gente não imagina. Por exemplo, uma pessoa que precisa de transfusão de sangue, ela usa os serviços do SUS, porque é o SUS que cuida dessa parte de hemoterapia. A gente não tem um serviço privado que cuide disso. Alguns procedimentos são feitos diretamente relacionados, por exemplo, plasmaférese, que é a filtragem do sangue em determinadas doenças autoimunes. Né? Então, é só o SUS que faz isso. Eu já vi, como enfermeira de UTI, paciente de hospital privado ter que aguardar a enfermeira da Hemoan chegar para fazer o procedimento, porque o procedimento não é feito pela unidade privada. Então, a gente tem o cuidado com a água, a gente tem as vigilâncias, tudo isso é SUS. O SUS não se resume a um hospital lotado, mas ele não se resume a pequenas coisas. Ele não se resume, ele é um grande texto de muitas coisas. Olha o seu município, imagina se seu município não tivesse SUS, se não tivesse as unidades de saúde, né? Se não tivesse o hospital, se tudo fosse privatizado, você acha que seria melhor? Pense nisso. E aqui eu trago uma frase. O fortalecimento da democracia depende da participação ativa da sociedade no controle social do SUS, enfrentando desigualdades que a gente tem, né? Valorizando a participação popular, que é o que eu e você estamos fazendo aqui, e fortalecendo os espaços coletivos de decisão. O que são esses espaços coletivos de decisão? Esse espaço aqui é o espaço da conferência em que a gente vai discutir as propostas. Então a gente tem que valorizar isso para que não chegue ninguém depois e diga, deixa que eu decido por você. Então, quando você vê o seu município com uma estrutura melhor na sua unidade de saúde, com atendimento melhor, é o plano municipal que você ajudou a fazer lá atrás na Conferência Municipal de Saúde. Em algum momento você fez essa colaboração. E agora eu vou trazer para vocês as questões mobilizadoras. A gente falou muito sobre os desafios do SUS, sobre soberania, sobre democracia, mas o que a gente vai criar de proposta nesse eixo? Então, eu vou fazer algumas perguntas que vai fazer com que vocês reflitam e, a partir daí, criem essas propostas. Que modelo de democracia queremos afirmar no campo da saúde? Uma democracia limitada à representação formal ou uma democracia popular participativa, capaz de influenciar efetivamente as decisões sobre o financiamento, a gestão e o modelo de gestão do SUS? Então, aqui, que modelo eu quero de SUS? Eu quero um SUS participativo em que as pessoas possam contribuir coletivamente nas propostas e no planejamento desse SUS, ou um SUS que seja cuidado, direcionado, moldado por terceiros, né? Então, aqui eu posso fazer propostas de modelos de democracia. Como é que eu vou aplicar a democracia para a minha região, né? Instituindo um conselho mais forte, garantindo a participação social. Então, eu tenho que fazer propostas que abarque o meu município de Santa Isabel do Rio Negro e abarque o nacional também. Essas propostas que a gente está fazendo, elas não são só para Santa Isabel do Rio Negro. O momento de fazer propostas só para Santa Isabel do Rio Negro já passou, que foi quando a gente fez o Plano Municipal de Saúde. Agora a gente vai fazer propostas que possam ser aplicadas em qualquer município brasileiro, entendeu? Então aqui eu posso instituir um modelo democrático de de espaços como esse,
tem anualmente um fórum de saúde, chamando toda a população, os representantes da população negra, LGBT, os quilombolas, os ribeirinhos, a saúde indígena, para discutir saúde dentro do município. O que está faltando? Eu posso instituir um fórum, né? Porque anualmente, então, todo ano a gente se reúne e diz, olha, eu acho que a gente pode melhorar aqui, 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 para cá, para cá, para cá. Isso é democraticamente possível para que a gente consiga oferecer um SUS o máximo de igual, vamos dizer assim, para todos, tá? Aqui essa outra pergunta. Como o fortalecimento da democracia participativa por meio dos conselhos, conferências e demais instâncias do controle social pode contribuir para a defesa do SUS frente ao subfinanciamento, à privatização e à precarização das políticas de saúde? Então, aqui eu estou falando como é que a gente faz para o Conselho de Saúde ou outros espaços participativos, como o Conselho Local, podem se fortalecer, né? Que ideias a gente tem para evitar o subfinanciamento, a privatização e, de repente, até o apagamento desses espaços. Então, é criar mais espaços como esse, levar a discussão do SUS para dentro das escolas. E se a gente fizesse um encontro anual de saúde dentro das escolas, né? Se a gente conseguisse fazer fazer com que o Conselho Municipal ele fosse itinerante, que ele saísse andando por aí. Então, essas são formas da gente fortalecer a democracia participativa, né? Então, essas são ideias que vocês podem melhorar e criar para fortalecer isso. Porque aqui, precarização das políticas públicas é o que? Fortalecer o que a gente já tem, não deixar diminuir isso que a gente tem, tá? De que maneira a soberania nacional, especialmente no campo da produção de medicamentos, insumos estratégicos, tecnologias em saúde e proteção de dados, impacta no desenvolvimento e na capacidade do Estado brasileiro de garantir a saúde como um direito universal? Quando a gente fala de soberania nacional, a gente está falando que aqui no Brasil a gente tem empresas capazes de fornecer medicamentos para a gente, de fornecer insumos, de fornecer tecnologias para todos os municípios. Então, nós somos soberanos para dizer que nós temos esse público capaz, né? Essas empresas que são capazes. Então, o que a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar em instituir um incentivo financeiro para as empresas que entregam para municípios que têm uma especificidade geográfica. Por exemplo, as empresas brasileiras, né, que enviam medicamento para Santa Isabel do Rio Negro podem ter um desconto diferente das empresas que entregam para Manaus, porque a logística é diferente, é mais fácil ou menos difícil, né? Então, aqui a gente tem que pensar nessa questão da soberania nacional. O que é soberania nacional? É justamente essa parte que fala que a gente tem essa autonomia de colaborar com o nosso país, tá bom? Então, vou deixar vocês aqui, né, para que vocês possam discutir nos grupos propostas relacionadas à democracia, não só de Santa Isabel, mas de qualquer outro município que possa atender a todo e qualquer município, né, relacionadas à democracia, soberania e fortalecimento da saúde dentro do SUS. Como fazer saúde democraticamente para todo mundo. Então, até mais e uma boa conferência para todos. Tchau, tchau!